Hoje a gente vai mergulhar em A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson. E olha, se prepara porque a mensagem principal desse livro vai na contramão de quase tudo que se ouve sobre autoajuda. A ideia é bem simples e até meio chocante. Essa busca sem fim pela felicidade é, na verdade, o que nos deixa infelizes. Meio estranho, né? Para começar essa análise, a gente parte dessa citação, que na verdade é um epitáfio, o que está escrito numa lápide. E para entender o peso disso, a gente precisa conhecer a história da pessoa por trás dessas palavras. Esse aí era o Charles Bukowski. Um cara que era alcoólatra, um jogador compulsivo, mulherengo e, nos seus piores dias, um poeta. Por décadas, ele foi o que a sociedade chamaria de um fracasso total. A história dele não é aquela típica jornada do herói, sabe? Ele passou 30 anos praticamente num limbo de álcool e rejeição, preso num emprego sem futuro nos Correios e apostando a pouca grana que ganhava. Foi só com 50 anos que um editor pequeno resolveu apostar nele. E aqui está o ponto central da história toda. O sucesso do Bukowski não veio porque ele era um cara que nunca desistiu. Não. Ele teve sucesso porque estava totalmente confortável com o próprio fracasso. Ele sabia que era um perdedor, aceitava isso e sinceramente não dava a mínima. E foi essa aceitação que o libertou para escrever com uma honestidade brutal, sem tentar ser algo que ele não era. Essa história do Bukowski é a ponte perfeita para o primeiro grande mito que o livro destrói. Essa ideia de que a gente precisa buscar a felicidade e a positividade o tempo todo. Vamos imaginar uma situação bem comum. Alguém tem que enfrentar uma situação importante e começa a sentir aquele frio na barriga, aquela ansiedade. Normal, né? Acontece. Só que aí a pessoa começa a se perguntar, nossa, por que eu tô tão ansioso assim? E de repente aquela ansiedade inicial ganha uma nova camada, um novo problema. E aí o ciclo se fecha. A pessoa se julga por estar se sentindo mal, o que a faz se sentir ainda pior. Parece familiar, não é mesmo? O Mark Manson dá um nome para isso, o loop infernal do feedback. E segundo ele, isso é uma epidemia hoje em dia. A gente se sente mal por se sentir mal, se sente culpado por sentir culpa e acabamos presos dentro da nossa própria cabeça. Isso nos leva para a lei da inversão, uma ideia do filósofo Alan Watts. Funciona assim: o desejo por uma experiência mais positiva é em si uma experiência negativa. E o contrário também vale. A aceitação de uma experiência negativa é, por mais estranho que pareça, uma experiência positiva. Quanto mais se quer ser feliz, mais se reforça a ideia que não se é. E olha, essa ideia não é nova, não. Milênios atrás, a história do Buda já ensinava algo parecido. Ele percebeu que o sofrimento é parte da vida. Não importa se a pessoa é rica ou pobre. Tentar evitar a dor é, por si só, uma outra forma de sofrimento. Então, a grande sacada do livro é que a felicidade não é uma equação para ser resolvida. Ela não é encontrada quando se evita problemas, mas sim quando se resolve problemas. A verdadeira alegria está na jornada, na superação, não na ausência de desafios. E isso nos leva direto para o segundo mito que o livro ataca, aquela ideia de que todo mundo é excepcional e merece uma vida incrível sem ter que passar por perrengue nenhum. Para ilustrar isso, Manson nos apresenta o Jimmy, um cara que se achava um gênio, sabe? Sempre cheio de ideias de negócios que iam mudar o mundo, mas que na prática não fazia absolutamente nada. Ele vivia de fachada, acreditando que merecia o sucesso sem ter que ralar para isso. Essa cultura do Jimmy tem raízes lá atrás, no movimento de autoestima, que basicamente ensinou que todo mundo é especial e que o mais importante é se sentir bem. O problema é que isso acabou criando uma geração que se acha no direito de ter recompensas sem ter feito por onde merecer. Sendo assim, o livro propõe uma forma totalmente diferente de medir nosso valor. O verdadeiro valor próprio não vem de como uma pessoa se sente sobre suas vitórias, mas sim de como ela lida com as partes negativas da vida e, principalmente, o que ela faz para melhorar. Ok, então se ficar buscando a felicidade não funciona e se achar super especial é uma armadilha, qual é a solução? Bom, a resposta está em escolher bem as nossas lutas. Essa filosofia toda se baseia em 3 pontos, 3 sutilezas. Primeiro, ligar foda-se não significa ser indiferente a tudo. Significa escolher se importar só com o que realmente vale a pena. Segundo, para não se deixar abalar pelas dificuldades, é preciso ter algo maior pelo que lutar. E terceiro, a gente está o tempo todo escolhendo onde colocar nossa energia mental. A questão é fazer essa escolha de forma consciente. E essa ideia fica muito clara quando a gente pensa nos nossos objetivos de vida.
Toda recompensa que vale a pena exige uma luta na mesma proporção. Quer um corpo sarado? Então tem que abraçar a dor da academia. Quer ter um negócio de sucesso? Então tem que aceitar o risco, a incerteza e as longas horas de trabalho. Simplesmente não existe vitória sem a batalha. No fim das contas, a pergunta que realmente define a vida de alguém não é o que eu quero aproveitar, mas sim por qual objetivo vale a pena sofrer. A qualidade de vida não é determinada pela qualidade das experiências positivas, mas sim pela qualidade dos problemas que se escolhe ter e resolver. E isso tudo nos deixa com a pergunta mais poderosa do livro, uma reflexão que serve para todo mundo. A felicidade não está na ausência de problemas, mas em encontrar os problemas que se gosta de resolver. Então a questão que fica é: que dor vale a pena sustentar? Qual é a luta que se escolhe?